eu vou fazer? Muito se fala de ansiedade hoje em dia como se fosse uma coisa muito ruim, né? Como se só tivesse aspectos negativos. E é algo muito comentado em todas as faixas etárias. A gente vê hoje a ansiedade se manifestando, inclusive, em crianças muito pequenas. Só que a ansiedade, ela é uma emoção que nos prepara para ação. Então, a partir do momento que alguma coisa acontece diante de você, você tem que ter respostas fisiológicas para você se preparar para aquilo que está acontecendo. Isso é muito positivo, senão a gente não vai conseguir resolver nenhum problema na nossa vida. Então, se você está diante de uma situação inesperada, você tem que ter respostas biológicas para você se comportar diante daquela situação. Se está diante de uma situação de perigo, se você está diante de uma situação que requer expectativa, diante de uma prova, você tem que estar preparado para lidar com aquela situação que está acontecendo para você. E isso é bom. Seu organismo tem que estar pronto para dar aquela resposta. E aí a gente tem duas opções de resposta. Ou é a fuga, ou é o enfrentamento, que são duas opções positivas. Ou você enfrenta aquela situação, ou você se recua daquela situação. As duas são positivas. Quando que a ansiedade é negativa? Quando ela ultrapassa esses limites daquilo que a gente está lidando com a realidade. Então, por exemplo, quando você já começa a criar situações hipotéticas na sua cabeça que não condizem com aquela realidade que você está vivendo. Então, a partir do momento que você está lidando com algo completamente fora do seu controle, aquela ansiedade ali já passou dos limites do saudável. Aí a gente já pode ir desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Antes dos jogos eu senti um pouco de ansiedade, mas eu nem sabia que isso era ansiedade. Eu morava na Ásia, morava na Tailândia, longe da família, e isso, de certa forma, acabou me dando um pouco de ansiedade, sim, né, porque eu não sabia o que se passava aqui, era um outro fuso horário, era uma outra situação. Porém, quando eu jogava, né, quando eu iniciava, eu não sentia nada, né, me desligava totalmente. Isso acabou me dando um pouco de hiperfoco na situação, no próprio jogo. Ou seja, de alguma forma me atrapalhou, mas de alguma forma me deu hiperfoco nessa questão da ansiedade. Quando eu jogava lá, eu me lesionei. Depois disso que eu comecei a sentir um pouco mais de ansiedade sem saber o que era. Né? Acabei tendo um pouco de taquicardia, o coração acelerado, eu achava que isso era alguma alteração, mas depois fui descobrir que isso era totalmente ansiedade. Aí a gente tem que ficar atento para que não se torne um assunto banalizado. Porque, como a gente falou, hoje muito se fala sobre ansiedade. Mas a gente não pode deixar que se torne um assunto banalizado, que não seja levado a sério, né? Então, a partir dos momentos que a gente observar que esses sinais e os sintomas estão ultrapassando os níveis do saudável, a gente precisa buscar ajuda e orientação. A gente precisa avaliar se aquela ansiedade está se tornando um transtorno ou se é aquela ansiedade natural que a gente falou. É importante você buscar essa avaliação, que pode ser com um médico, com um psicólogo. Em muitos casos você pode precisar do auxílio da medicação. Em outros casos você consegue administrar os sintomas com a psicoterapia. Então, acho que a ansiedade, ela começa a afetar desde o momento em que você faz uma entrevista de emprego. O processo seletivo, ele te deixa preocupada, te deixa com taquicardia e você fica levemente, né, maluco, essa é a palavra. Porque você fica nervoso, porque é um lugar novo, você precisa convencer as pessoas de que você é capaz de estar naquele lugar, então acaba que as emoções muitas vezes podem ser benéficas, porque cria aquela expectativa boa de ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas também ela pode te paralisar, porque se você estiver perto de uma crise, de tão preocupado e tão realmente ansioso que você fica antes desse processo de entrevista de emprego, você pode se prejudicar, né, na entrevista, travar, tremer, ficar paralisado e essas coisas. O temor, ele é aquele medinho, né, que não chega a ser um medo, mas ele poderia considerar como se fosse um receio. Então eu acho que o temor, ele fica meio que tentando equilibrar aquela balança no sentido de será que eu vou ser bem sucedida aqui? O que isso pode prejudicar o meu futuro? Será que isso realmente vale a pena? A estranheza, ela nos deixa sempre em alerta, né? Porque ela é meio que como se fosse uma preocupação do que pode vir por aí. Então você tá sempre em alerta, tá sempre ligado para caso alguma coisa, geralmente de ruim, aconteça.
Eu acho que a ansiedade está presente na vida de todo vestibulando, não só por ser, tipo assim, são vários anos de estudo que você está ali se dedicando para uma prova que vai definir o seu futuro. Então, acho que tem muita a pressão da escola, às vezes também o mental, é tipo uma rotina muito cansativa. Então, vai chegando no final do ano, a ansiedade vai atacando, você vai ficando mais preocupado. Querendo ou não, uma coisa que as pessoas vão colocando em você a vida inteira e que você acaba acreditando naquilo. E isso vai gerando uma ansiedade cada vez maior. Então, acho que é aí que tá a ansiedade na vida de um vestibulando. Eu acho que o temor tipo assim, é não passar em nada e não ser ninguém na vida e ficar, tipo assim, sem saber o que fazer, né? Eu acho que isso é o maior temor, assim, que eu tenho no meu futuro. Eu acho que a estranheza é eu saber que, tipo assim, ano que vem eu não vou estar aqui e eu posso estar, de repente, em outro ambiente escolar, mas não vai ser a escola que eu passei a vida inteira, não vão ser as mesmas pessoas, vão ser, tipo, um lugar estranho. Então acho que essa que é uma estranheza que eu acho que vou sentir, assim, que sinto como uma pessoa que tá no terceiro ano e tá terminando a escola. A situação que eu vivi, né, mais estranha foi quando eu fui trabalhar num shopping. Eu já era da área da educação e eu mudei de cidade e com isso eu fui trabalhar no shopping porque não tinha emprego naquele momento em nenhuma escola, porque o quadro de funcionários já estava fechado. Foi uma situação muito estranha porque eu nunca tinha vivenciado aquilo, mas depois eu gostei. Muito, muito. A situação mais estranha que eu já passei é que eu morava numa casa de 2 andares, toda mobiliada, e eu tive que sair dela e fui morar numa kitnet, sozinha. Eu morava sozinha na época e a minha mãe, ela foi me ajudar nesse processo de mudança e ela colocou todos os meus móveis de uma casa de 2 andares dentro de uma kitnet. A sensação mais estranha que eu já tive na minha vida foi quando eu fui tomar café da tarde junto com meu primo. Daí a tia dele tinha feito um pão de tomate. Ela tinha feito pão com massa de tomate. Daí meu primo começou a chorar por causa da música do tomatinho. E eu fiquei lá bem assim. Eu tenho mania de abrir o congelador da minha casa e pegar gelo e comer. Só que teve uma vez que eu fui comer gelo e eu acabei engolindo o cubo inteiro. Meu Deus! Minha garganta congelou. Quando eu fiquei acordada a noite inteira e eu fui... Tem certeza que eu vi? Quero. Fui tomar café da manhã de noite. Que isso? Então não é café da manhã, né? Hoje, o meu nível de ansiedade, ele encontra-se mais ou menos num grau 9. O meu nível de ansiedade, ele tá sempre no 10. Uma sensação boa ou ruim? De esperar a viagem. Maravilhoso. É ruim, se esperar a viagem é ruim. Esperar a viagem. Chegar na viagem é bom. Mas vocês gostam de ficar ansiosos pra viajar? Não. Claro. Claro, Vitória, você vai ficar ansioso. Me dá vontade de ficar a noite inteira no celular só pra não dormir. E abrir o brinquedo. Aí eu No fico Natal, acordado. eu rasguei o negócio inteiro só pra abrir o brinquedo. E quando vocês estão na véspera de Natal com aquela árvore cheia de coisa pra vocês abrirem? não podem abrir um presente. Eu abro, sabe o que eu faço? Eu apago a luz, pra ninguém ver eu. Aí eu vou lá no presente, levo tudo pro meu quarto e abro. Mas daí teve um dia que eu e minhas primas, a gente ficou acordada. Eu nem sabia que minhas primas estavam acordadas. Daí eu fui na cozinha tomar água e eu só percebi que elas estavam acordadas também. Quando eu acordei, eu fiquei, vamos abrir presente? Daí a gente foi lá e abriu tudo. Quando a gente foi abrir de verdade, a gente viu que nada tinha acontecido. Ficar eu e minhas primas, a gente sai correndo igual louca pra procurar o Papai Noel. Quando a gente chega na salinha que tá todo mundo, tem um monte de presente. Eu fico tipo, pega isso e abre logo. Fico com temor em situações em que eu me vejo sozinha. Eu não gosto de estar em ambientes sozinha, eu não gosto de almoçar sozinha, de dormir sozinha, de ficar em casa sozinha. E isso realmente me causa um temor muito grande. O que me causa temor é talvez
deixar o meu filho sozinho, causar nele um sentimento de abandono.